Amém? Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 13. Nós vamos ler até o 25. Nos diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Podem sentar. Na primeira parte deste capítulo, Pedro, ele está falando sobre a salvação. Na primeira parte, Pedro está glorificando a Deus, exaltando a Deus, pelo presente, pela dádiva de Deus, que é a salvação que recebemos. Agora, nessa segunda parte deste primeiro capítulo, Pedro, ele começa a nos fazer entender que Deus, ele nos salvou para vivermos uma vida de santidade. Deus nos salvou do pecado. Deus, ele nos salvou das paixões e das futilidades da vida. Deus, ele nos livrou, Deus, ele nos libertou. E todos aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Deus, receberam da parte de Deus uma nova vida. E se recebemos então da parte de Deus uma nova vida, nós precisamos viver de acordo com essa vida que recebemos. E como costumamos dizer, nós precisamos viver em novidade de vida.
o apóstolo, ele relaciona a salvação com a santidade. Ele diz que aquele que é salvo vive uma vida de santidade. Pedro vai nos dizer que aquele que teve um verdadeiro encontro com Jesus, ele agora precisa viver um novo estilo de vida, um novo padrão de vida, um padrão de vida não mais baseado naquilo que foi nos passado de geração em geração, mas agora um novo estilo de vida fundamentado na palavra de Deus, um novo estilo de vida fundamentado nas Santas Escrituras. Nós vamos falar hoje sobre o estilo de vida dos salvos. E quando nós olhamos estes versículos que lemos, nós encontramos aqui 3 aspectos desse estilo. Pedro vai nos mostrar que os salvos devem viver em santidade, os salvos devem viver em temor, e os salvos devem viver em amor. Então nós vamos começar falando sobre, neste primeiro tópico, dos versículos 13 até o versículo 16. Os salvos devem viver em santidade. Aquele que foi alcançado por Cristo, aquele que agora encontrou-se verdadeiramente com Jesus, vive um novo estilo de vida. Nós vemos isso, irmãos, de uma forma muito clara. Na vida de Paulo, por exemplo, Paulo, a sua vida, podemos dividi-la entre antes e depois da estrada de Damasco, da estrada da graça, do caminho que mudou a sua história. Antes daquele encontro com Jesus, Saulo perseguia a igreja, matava crentes, prendia crentes. Depois daquele encontro com Jesus, Jesus se revela a ele de uma forma maravilhosa, e de perseguidor, ele passa agora a ser perseguido. O que dizer da mulher, no capítulo 4 do Evangelho que João escreve, que encontra-se com Jesus, uma mulher com uma vida toda errada, que aparentemente demonstra ser uma pessoa forte. Ela está indo buscar água aproximadamente meio-dia, um horário que ninguém ia, sol causticante. Mas por que ela ia a esse horário? Porque ela não tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos, com as mulheres daquela comunidade. E por quê? Jesus vai dizer que ela teve 5 maridos e o que ela tinha agora também não era dela, era uma mulher que vivia um estilo de vida fútil, uma vida promíscua, uma vida toda errada, uma vida toda distante do propósito de Deus para o ser humano. Mas depois daquele encontro com Jesus, ela é transformada em uma missionária, e ela sai testemunhando de Jesus de uma maneira tão convicta, de uma maneira tão forte, que algumas pessoas foram atrás de Cristo, que algumas pessoas chegaram a ter um encontro com Jesus por causa do testemunho desta mulher. Um verdadeiro encontro com Jesus transforma a nossa vida. Um verdadeiro encontro com Jesus precisa gerar mudanças no nosso ser, no nosso homem interior, não só no nosso exterior, mas no nosso interior. E é isso que Pedro está dizendo.
E Pedro começa o versículo 13, dizendo assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Nós encontramos na busca, na perseguição à santidade, a uma vida que agrada a Deus, nós encontramos 3 verdades descritas por Pedro aqui. Primeiro, Pedro fala de uma preparação para a santidade. Como isso, pastor? Pedro usa um costume da época. Pedro vai falar de algo que eles estavam acostumados no seu dia a dia, para trazer um ensino para nós nos dias de hoje também. Pedro vai dizer: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Por que Pedro fala isso? Porque era uma linguagem que eles estavam acostumados a ouvir. E por quê? Por causa das suas vestes. As vestes que eles usavam eram vestes com mangas bem largas, eram vestes mais compridas, e que eles precisavam cingir os lombos com um cinto, prender as vestes no cinto, para que elas não viessem prejudicá-los, tanto na hora do trabalho, como para um momento de guerra, que eles precisassem lutar, para um movimento repentino. Eles precisavam então estar cingidos, preparados para qualquer situação. Pedro usa isso para mostrar aos seus leitores da época e para nós nos dias de hoje. Ele diz: olha, os lombos do vosso entendimento, a vossa mente precisa estar cingida, precisa estar preparada. O que é que Pedro está dizendo aqui? Que nós precisamos ter a nossa mente preparada pela palavra de Deus, de tal maneira de que nada à nossa volta venha nos atrapalhar, de que nada venha nos demover do nosso propósito, do nosso objetivo. Qual é o objetivo da igreja? Qual é o propósito da igreja? É viver em santidade. E por que a igreja precisa viver em santidade? Porque ela é representante de Cristo na terra. Ela foi escolhida por Deus para desempenhar uma missão, para desenvolver uma tarefa. Qual a tarefa? O Senhor diz isso por intermédio de Pedro. Ele vai dizer: olha, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, ou o povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, com uma missão. Qual é a missão? Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos ter algo em mente. Qual é o nosso objetivo como igreja? Representar Cristo nesta terra. E como precisamos fazer isso? Como devemos representar Cristo? Exatamente como Ele é. Ele é santo, Ele é único, Ele é Senhor, Deus é santo. Então Ele exige daqueles que o representam nesta terra um padrão de santidade. Então a igreja precisa ter isso em mente. Nós precisamos viver um padrão de santidade, e tudo aquilo que nos atrapalha a vivermos este padrão precisa ser rejeitado, precisa ser removido das nossas vidas.
Pedro está dizendo: olha, cingir os lombos do vosso entendimento significa o quê? Pensar em algo e tirar as nossas conclusões apropriadas. Quem busca uma vida de santidade não pode, de maneira alguma, se dispersar com preocupações e devaneios. Não podemos. Temos um alvo, temos um objetivo, temos uma meta, temos um propósito, temos um lugar para chegar. Temos uma missão para desempenhar, e essa missão exige de nós um padrão de vida diferente deste que estamos vendo no mundo lá fora. E para isso, a nossa mente precisa estar preparada com a palavra de Deus, calçada com a palavra de Deus, cingida com a palavra de Deus. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, vamos ler Romanos 12. Eu sei que é um texto muito conhecido, mas eu quero fazer com que você leia. Olha só: e não vos conformeis com este mundo, não tome a forma, o formato deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fala que a nossa mente, o nosso entendimento precisa ser renovado, para que através dessa renovação na nossa mente, no nosso entendimento, nós então venhamos provar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Deus tem o melhor para os seus filhos, mesmo enquanto estamos caminhando nesta terra. Mas o melhor de Deus para mim e para você está condicionado a uma transformação a partir da nossa mente, da nossa maneira de pensar, do nosso raciocínio. Irmãos, a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa imaginação são os maiores obstáculos para nós obtermos um perfeito testemunho. Veja o que Paulo escreve aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 17 até o versículo de número 19, Paulo vai dizer: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer toda impureza. Paulo mostra que a ignorância no que diz respeito a Deus, a sua vontade, leva os homens
a uma vida distante de Deus, a viver uma vida em pecado, a viver uma vida de dureza de coração, não ser transformado pela palavra de Deus. Não tem outro caminho para o cristão, a não ser voltar-se às Escrituras. Não tem outro caminho para nós, se quisermos chegar ao céu. Muito se fala de arrebatamento, irmãos. Nos nossos dias, muito se prega sobre o arrebatamento. Mas a grande pergunta é: será que a igreja dos nossos dias está preparada para o arrebatamento? Será que a igreja dos nossos dias ainda espera o arrebatamento? Foi como nós ouvimos aqui outro dia, no culto de missões do mês passado, o presbítero João Paulo ministrando, e eu parei para observar aquilo. Porque a ordem de Jesus é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou indo anunciar o evangelho. E em que consiste, numa síntese da mensagem do evangelho, o que consiste a mensagem do evangelho? Salvação, sim. Cura, libertação. O problema é que aqueles que foram comissionados por Deus para esta tarefa precisam antes ser sarados. Precisam antes ser curados. Como é que eu posso pregar que Jesus cura, se o mundo vai olhar para a minha vida e vai ver que eu estou enfermo? Como é que eu posso falar do céu, se as pessoas lá fora vão olhar para a minha vida e vão analisá-la num contexto geral e vão ver que eu não estou vivendo, aguardando o céu? Que o meu estilo de vida, o meu padrão de vida não condiz com aquilo que eu estou falando. Nós falamos do arrebatamento. Nós queremos o arrebatamento. Nós dizemos muitas vezes nos nossos cultos, cantamos e pregamos e falamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas e se Ele viesse hoje? Como estamos? Estamos preparados para isso? Se a trombeta tocar hoje, estamos preparados para isso? Seremos arrebatados ou ficaremos nesta terra? A grande mensagem de avivamento, o grande cerne do avivamento, o ponto central do avivamento não é outro senão a regeneração, o novo nascimento. Nascer de novo é ser avivado, é nascer da água e do Espírito. E é isso que Pedro está dizendo: olha, cingindo os lombos do vosso entendimento. Qual a compreensão de vida cristã que nós temos? Só vir à igreja, sentar aqui e ouvir a palavra. Vamos, durante o dia estamos lá, vocês estão aí trabalhando no dia a dia de vocês. É só isso a vida cristã? À noite vem para o culto, quarta, sábado e domingo, é só isso? O que essa vida cristã exige de mim? O que esse Deus que é santo exige daqueles que foram alcançados por Ele? Não tem como eu dizer que sou um servo de Deus se a minha conduta diária mostra o contrário disso. Pedro começa falando da santidade na mente. A
santidade na mente, porque o pecado começa na mente. A santidade também começa na mente, na transformação. Aí, o nosso homem interior é transformado. E quando o nosso homem interior é transformado, essa transformação reflete. As pessoas olham para você e para mim e veem diferença na nossa vida. As pessoas vão olhar para você sem você precisar dizer nada. Vão dizer: nossa, o que está acontecendo com você? Você está tão diferente. Eu estou vendo uma paz estampada no seu rosto. As pessoas vão chegar perto de você e vão sentir algo diferente. É a transformação no nosso interior que está refletindo e as pessoas estão começando a enxergar. Enquanto nós não entendermos que precisamos nos empenhar em oração para buscarmos isso diante de Deus, a nossa vida vai continuar da mesma maneira que está. Uma vida vazia, uma vida sem muitas novidades, sem nada diferente. Santidade, o convívio com a Bíblia, traz a continuação desse versículo. Veja, ainda no versículo 13, a parte B do versículo: sede sóbrios. E esta exortação, ela é repetida 3 vezes nessa epístola. Você vai encontrar esta expressão aqui no capítulo 1, versículo 13. Você vai encontrar esta mesma expressão no capítulo 4, versículo 7. E você vai encontrar esta mesma expressão no capítulo 5, versículo 8. E a palavra grega aqui, para ser sóbrio, para sobriedade, para a expressão sóbrio, a palavra grega aqui é nefontes, que quer dizer domínio próprio. Essa expressão, ela é especialmente usada em relação à bebida alcoólica. E ela é uma exortação contra qualquer tipo de embriaguez por álcool. Mas o que é que Pedro está nos dizendo? Que nós precisamos cingir os lombos do nosso entendimento e ser sóbrios. O que é isso? O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é estar em pleno domínio de sua capacidade racional. Ser sóbrio é você estar calmo, estável, controlado, ponderar as coisas. E quando a pessoa ela é sóbria, ela tem o domínio da sua capacidade de raciocínio, ela tem o domínio, ela se controla, ela é uma pessoa diferente. Eu vejo isso, eu vejo isso na vida de José, o pai de Jesus, o pai de criação de Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele percebeu que Maria estava grávida,
ele intentou deixá-la secretamente. E o texto vai dizer em um dos evangelhos, me foge a memória agora, que ele, ponderando ele nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele estava pensando. Ponderar é pensar, é não agir precipitadamente. Ele estava pensando, e enquanto ele pensa, o anjo aparece e diz a ele o que estava acontecendo. Você já parou para pensar se José agisse muitas vezes como você e eu, precipitadamente? Equilíbrio, capacidade de controlar o seu raciocínio, domínio pleno da sua capacidade de raciocínio, da sua capacidade racional. Ser sóbrio é ser alguém equilibrado. Você lê a Bíblia, você medita nela, você ora a Deus, você busca a Deus, você vive uma vida de santidade, e você é alguém equilibrado. Você é alguém que tem pleno domínio da sua capacidade racional. Você pensa, você age com equilíbrio, você não toma decisões precipitadas. A mente deve estar livre de toda e qualquer precipitação ou confusão. Sóbrio. A sobriedade vai falar também de maturidade. E a maturidade, ela independe de quantos anos eu esteja dentro da igreja. Às vezes a gente vê pessoas que têm 50 anos de crente e age como um novo convertido. Tem atitudes de um novo convertido. E aí você vê um novo convertido, uma pessoa que tem ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de evangelho, e age como alguém que tem 50 anos. Equilíbrio. Maturidade. Maturidade cristã não está ligada à idade. Maturidade cristã está ligada a relacionamento com Deus. Maturidade cristã está ligada à intimidade com Deus, a tempo com Deus, meditação nas Escrituras, falar com Deus em oração, crescer dia após dia. A Bíblia vai nos dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais, até se tornar dia perfeito. Isso fala de uma vida cotidiana, fala de um crescimento gradativo. Isso aplica-se a uma santidade paulatina. Dia a dia, Deus vai trabalhando na nossa vida. O Espírito Santo de Deus vai trabalhando no nosso interior. Mas Pedro também fala sobre a graça. Ele vai dizer: esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Você não pode esquecer que Pedro está escrevendo a um povo perseguido. Você não pode esquecer que Pedro está escrevendo a uma igreja, a um grupo de pessoas que está passando por um momento de perseguição, de grande aflição, de grandes lutas. Então Pedro traz à memória deles a grande salvação e diz a eles: portanto,
cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, equilibrados, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Pedro está falando para um povo que estava passando por muitas lutas, perseguições e sofrimentos, mas Pedro os encoraja a olhar para frente. Pedro os encoraja para olhar para a recompensa futura. Pedro os encoraja a esperar na graça de Deus, que Jesus vai voltar e o sofrimento vai acabar e as lutas irão terminar, mas eles precisavam manter-se firmes, eles precisavam manter-se fortes, eles precisavam manter-se equilibrados na presença de Deus. O desequilíbrio faz com que nós tomemos decisões fora da vontade de Deus. Decisões distantes daquilo que Deus tem reservado para nós. O salvo, ele olha para o passado e ele contempla a cruz, aonde os seus pecados foram cancelados. Ele olha para o futuro e contempla a graça que está sendo oferecida. Na cruz, nós fomos justificados, irmãos. E na segunda vinda de Cristo, quando Jesus vier nas nuvens para buscar o seu povo, nós seremos glorificados. Este é o tempo da igreja. Este é o período da igreja. E é disso que Pedro está falando. Entre a cruz e a coroa, entre o sofrimento do Calvário e a glória da vinda de Cristo, nós devemos esperar inteiramente na graça que nos está sendo oferecida na revelação de Jesus Cristo. Fique firme, não desista, está acabando, é só mais um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Nós vivemos no presente. Vivemos no presente. Mas a nossa mente e as nossas atitudes precisam ser governadas pela esperança futura. Estamos vivendo hoje, mas pensando num futuro. E eu não estou falando de um futuro nesta terra. Eu estou falando de um futuro de glória que está reservado para nós, preparado para nós, e que em breve, o Senhor vai cumprir a promessa de nos levar para Ele. Aleluia. Versículo 14. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Pedro está nos advertindo aqui. E o segundo ponto neste capítulo, nós ainda estamos falando sobre o primeiro tópico: os salvos devem viver em santidade.
E ele fala de algo interessante nesse versículo 14. E nós encontramos aqui uma advertência. Ele vai chamar-nos de filhos obedientes. E ele faz uso aqui de uma expressão semita, filhos da obediência. E por que é que nós somos chamados de filhos da obediência? Porque nós fomos salvos para a obediência. Por isso que nós, os salvos, somos chamados de filhos da obediência. Deus nos chamou para vivermos uma vida de obediência à sua vontade, à sua palavra. Deus não nos chamou para vivermos uma vida segundo aquilo que nós queremos viver, mas em obediência à sua vontade, em obediência à sua palavra. E quando falamos disso, nós trazemos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, os filhos, os nossos filhos, eles herdam a natureza dos pais. Meus filhos, por exemplo, um é mais parecido com a minha esposa na característica. É um pouco mais fechado, mais calado, de pouca fala. Mas o outro já é mais parecido comigo, já é mais extrovertido, já fala bastante. Os filhos herdam a natureza dos pais. E como é que nós somos chamados? Filhos de Deus. E se somos chamados filhos de Deus, então precisamos herdar a natureza do nosso Pai. E qual é a natureza do nosso Pai? O nosso Pai é santo. Então nós precisamos viver em santidade, porque o nosso Pai é santo. Lembre-se, nós fomos gerados de novo. Agora pela palavra, agora pela vontade de Deus. Então na nossa vida, as características que nós vamos apresentar no nosso dia a dia não podem ser mais simplesmente dos nossos pais biológicos, mas do nosso Pai celestial. De Deus. Você está compreendendo que ser cristão não é simplesmente estar em uma denominação e carregar uma carteirinha de membro de uma determinada denominação, sentar num banco da igreja, cantar num grupo, até tomar ceia. Eu preciso dar evidências na minha vida cristã, de que verdadeiramente eu sou um cristão. Eu preciso externar isso. Não adianta eu ser um cristão dentro da igreja. Dentro da igreja eu sou crente. Muito bom. Porque só tem crente. Mas lá fora no mundo, então, eu me assemelho a eles. Então, é o famoso crente camaleão, que ele muda conforme o ambiente. Você precisa ser crente aqui dentro, cristão aqui dentro. Você precisa ser cristão lá fora. Precisamos ser cristãos
aonde quer que nós estejamos. Em todo lugar. Versículos 15 e 16. E nós já vamos concluir essa parte. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E aqui o terceiro subtópico deste primeiro ponto: o imperativo da santidade. Santidade não é uma opção, é um mandamento, é um imperativo, é uma ordem. E quando nós encontramos isso, este imperativo, nós precisamos destacar alguns pontos aqui. Por que a santidade é imperativa? Porque o Deus que nos chama é santo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. E santo aqui vem do grego ágios e se refere a Deus. Traz a ideia de separado. Fala sobre a singularidade divina em relação a todo o resto. Deus é santo, Deus é único em relação a todos os outros deuses. Ele é único, Ele é o único Deus. E esta expressão também vai expressar a sua perfeição moral. Em Deus não há pecado, Ele é inteiramente santo. Ele é verdadeiro, Ele é puro. Deus nos chama para sermos seus filhos e refletirmos o seu caráter. Nós fomos chamados por Deus para sermos coparticipantes da natureza divina. Sabe qual que é o problema da nossa geração? Dos nossos dias, os crentes dos nossos dias? É que muitas vezes você ser santo e agir como santo implica em desagradar pessoas, companheiros de fábrica, amigos de escola, vizinhos, muitas vezes até parentes. Mas então para fazer aquela política da boa vizinhança, então eu quero agradar a gregos e troianos, e o problema é que com esse comportamento eu desagrado a Deus. Eu não estou dizendo que você vai excluir todo mundo na sua vida social, você não vai mais ter uma vida social. Eu não estou dizendo isso. Só que muitas vezes você vai ter que se afastar de pessoas que te levam a pecar, que te levam a desagradar a Deus. Ah, mas os meus amigos, as minhas amigas vão dizer o que a meu respeito? Digam o que quiserem dizer a seu respeito. Nós estamos muito preocupados
com o que as pessoas dizem a nosso respeito e pouco preocupados com o que Deus diz a nosso respeito. Satanás chegou diante de Deus, e aí Deus disse para ele: viste, meu servo Jó, homem íntegro, reto, e que se desvia do mal por si só. Deus deu testemunho de Jó. Nós estamos preocupados com o que aquelas pessoas que trabalham conosco, ou que estudam conosco, ou que moram ao nosso lado, vão pensar de nós, vão dizer de nós, mas nós não estamos preocupados como Deus, ou o que Deus vai dizer a nosso respeito. Você não precisa excluir ninguém da sua vida social, você só precisa ser aquilo que a Bíblia quer, exige que nós sejamos. Nós só precisamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Santos, separados. Se as conversações não glorificam a Deus, eu não posso estar no meio. Se eu estou no meio, eu agrado os colegas, os amigos, as amigas, mas desagrado a Deus. E o que é melhor? Agradar as pessoas aqui ou agradar o Deus Todo-Poderoso? Nós temos muito medo de desagradar as pessoas e não nos preocupamos nem um pouco em desagradar a Deus. E aí nós vamos vivendo a nossa vida, e aí nós vamos levando a nossa vida. Nós temos medo de dizer não para as pessoas, mas não temos medo de dizer não para Deus quando Ele nos convida para orar, quando Ele nos convida para um particular. Não, Senhor, eu estou cansado. Mas quando um amigo nos chama para alguma coisa e nos tira muitas vezes de culto, nós dizemos: ok, vamos lá. Culto eu tenho todo dia, culto eu tenho toda semana. Precisamos estabelecer prioridades na nossa vida. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso para ser salvo, mas nós fazemos isso porque somos salvos. Segundo, a santidade é imperativa porque precisa abranger todas as áreas da nossa vida. Veja que o versículo 15 vai dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Não é em alguma parte, não é em algum momento, mas é em todo o tempo. Você vai perceber que nenhum aspecto da nossa vida está excluído do imperativo divino. Santidade da mente, santidade do coração, santidade da visão, santidade no falar, santidade nas nossas atitudes, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que Deus não tem os seus queridinhos, os seus preferidos. Ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Nós vamos falar disso mais para frente. Para concluirmos,
A santidade é imperativa, porque é uma clara exigência das Escrituras. Pedro não fala isso baseado em seus próprios pensamentos. Olha, sede santo, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por que você está falando isso, Pedro? Estou falando porque eu acho que tem que ser assim. Eu estou falando porque eu penso que deve ser assim. Não. Pedro, no versículo 16, porquanto escrito está, Pedro vai trazer do Antigo Testamento, ele vai trazer para o Novo Testamento, ele vai fazer uma citação de Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45, ele vai fazer uma citação de Levítico 19, verso de número 2. Pedro vai nos dizer que o que ele está falando, que o que ele está nos dizendo, a exortação que ele está trazendo não está baseado em seus próprios pensamentos, mas está baseado na palavra de Deus. Oh, irmão, nós temos tanta dificuldade hoje para compreender que a mensagem pregada, ela não é ideia do pregador, ela está baseada nas Escrituras, ela está baseada naquilo que Deus está falando. Existem pessoas por aí que dizem que Deus não estabeleceu regras para o seu povo. Isso é mentira. Deus estabeleceu um padrão para a sua igreja, e o padrão é a santidade. É como um médico, acho que já falei isso aqui, é como um médico que dá um diagnóstico de uma enfermidade a um paciente, e aí ele pergunta ao paciente: você quer viver ou você quer morrer? O paciente diz: eu quero viver. Então a receita para você viver é essa. Deus nos pergunta: você quer viver? Você quer a morte eterna ou você quer a vida eterna? Eu quero a vida eterna. Então a receita para a vida eterna é uma vida de santidade. É uma vida pautada nas Escrituras. Não adianta eu querer camuflar, ou eu querer enfeitar a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mudança, santidade. Quando nós lemos sobre todos os tratados sobre santidade, a palavra é praticamente definida como separação, como abster-se de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que é meramente maculado. Mas a separação que Deus requer do seu povo, de cada um de nós, é muito mais do que uma simples separação do pecado. Deus quer que, além de nos separarmos do pecado, nós passemos a viver um novo estilo de vida, um novo pensamento, é erguer o novo homem, é mostrar que agora na minha vida Cristo é tudo, e que
que Ele esteja em tudo. Vou ler com você alguns versículos da carta de Paulo aos Colossenses e nós já vamos encerrar. Colossenses capítulo de número 3. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Do versículo 8 ao versículo 10. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A palavra de Deus revela a mente de Deus, de modo que devemos aprendê-la. A palavra de Deus, ela revela o coração de Deus, de modo que nós devemos amá-la. E a palavra de Deus revela a vontade de Deus, de modo que nós devemos obedecê-la. Amém?